Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada um responde pelos seus próprios pecados. O filho não é culpado pelo erro dos pais. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Longe de Deus não existe arrependimento. Nós temos o costume de colocar a culpa dos nossos erros em outras pessoas. E assim nós nascemos crendo em coisas que são inexistentes. A falta de sabedoria nos conduz sempre ao sofrimento. E nós achamos que, pela nossa família ter uma vida totalmente torta, todas as pessoas daquela casa elas estão condenadas a cometer os mesmos erros. Como se a misericórdia de Deus não pudesse alcançar as pessoas e como se existisse uma espécie de reencarnação ou karma, que eu não sei se você sabe, são coisas do hinduísmo ou coisas do espiritismo, que não faz parte da nossa religião, e a palavra de Deus vai totalmente contrário a esse ensinamento, porque nós nascemos e morremos uma única vez, e quem julga não é o universo, é Deus. Então nós estamos regindo o poder de Deus, e eu trouxe à luz da palavra de Deus que esse é um questionamento muito comum. Nós olhamos a vida das outras pessoas e queremos culpar alguém que muitas vezes nem está mais aqui. Ah, vem das gerações da minha família, isso é um problema recorrente, isso e aquilo. Será que essa é a verdade? Será que Deus ele olha dessa forma e diz, não, essa é a verdade, é por isso mesmo ou não? Eu tenho que parar de olhar o pecado como se ele fosse algo transmissível. A palavra é transmissível. O pecado não, porque nós já nascemos pecadores, ele não tem necessidade. Toda a família é amaldiçoada se Jesus não estiver dentro e ponto. Não existe ser humano bom sem Deus. O problema é que a gente olha as pessoas se drogando e bebendo e acha que aquilo é recreativo, que aquilo é normal. Veja quando a gente faz uma festa, a gente dá bebida para as pessoas tomarem e acha que aquilo é normal. Quando acontece uma coisa boa na nossa vida, eles vão lá e bebem e acham que aquilo é normal. Aqui que está o ponto. A gente oferece a oportunidade às pessoas e depois não quer que nos momentos de dores, quem não sabe orar, não recorra a isso. Até tal ponto que se machuque a tudo. Então não adianta a gente olhar uma casa sem Deus e achar que essa casa vai dar tudo certo, ou que é a culpa de uma energia. A partir do momento que as pessoas se arrependerem e buscarem o Senhor, as coisas elas vão mudar. Elas vão mudar. Então o problema não é a família que você nasceu. O problema é o Jesus que não está dentro do teu coração e o perdão que você não deu e o arrependimento que você não teve. Se a gente vai lá em Ezequiel 18, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: o pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Por isso, morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é essa, é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Quem está conversando conosco? Ezequiel, um profeta. E por que ele está dando esse tipo de ensinamento para o povo? Isso é interessante. Porque o pessoal que foi exilado para a Babilônia estava reclamando. E eles tinham um dito popular que dizia que os pais comeram uvas verdes, mas os filhos dos dentes que ficaram embatumados. Eu não sei direito a palavra que é, mas é como se ficassem ásperos em algumas traduções. Como se ficasse marrenta a boca. Esse era o questionamento. Poxa, olha, os nossos pais fizeram tudo errado e a gente está aqui sofrendo na Babilônia. E aí Deus ele começa a discorrer sobre isso. Então ele cria um exemplo onde ele tem um pai que ele é totalmente bom
É um pai que ele pega e faz as coisas direito, que ele segue as leis de Deus, que ele ajuda as pessoas, que ele não faz idolatria. E depois esse pai, ele tem um filho ao qual é totalmente o contrário dele. E esse filho tem um outro filho que faz exatamente o contrário do pai, e é aqui que ele começa. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Então ele está olhando a vida dessa pessoa, que talvez foi o que você olhe dentro das características da sua família. Porque coisas são passadas, ensinamentos são passados, crendices são passadas. Você pega uma família que ela tem origem italiana, normalmente as pessoas elas vão gostar das mesmas coisas, vai gostar de massa, vai gostar de macarrão, vai gostar de queijo, se seguir as raízes, as tradições da família. Da mesma forma, cada família tem uma tradição que ela é passada para as crianças, para as novas gerações, e isso é a coisa mais normal do mundo. O problema é que as nossas tradições, dificilmente elas são cristãs. São tradições de origem, de raça, de credo e desse tipo de coisa. Só que eu tenho que entender, será que eu estou passando para aquela criança a palavra de Deus ou eu estou passando para aquela criança a doutrinação? Será que eu conheço o Senhor? Será que eu sou uma pessoa convertida? Eu vou falar para vocês desculpem se eu estiver sendo injusto ou ingrato, mas nesse tempo todo de evangelização, tenho que 15 anos mais ou menos, eu nunca encontrei alguém evangelizado de fábrica. Nunca encontrei pessoas que não pudessem despertar. E talvez isso esteja correto, porque Deus ele vai chamar os pecadores e não os sãos. Então eu só sou enviado aonde tem pessoas que têm problemas. E é natural, eu não vou olhar para isso e falar não existe. Mas que é algo que nós que estamos despertando tem uma urgência de dividir com as outras pessoas. Olha o quanto nós falamos e Deus tem pedido para que nós evangelizamos, para que nós falamos, para que nós sejamos sal e sejamos luz no meio das pessoas. Parar de conviver com as pessoas acreditando nessas maluquices, achando que é um espírito que reencarna de família em família e que tem que se reconciliar e que tem que fazer. Não existe nada disso. Isso é loucura, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Se você é cristão e acredita numa coisa dessa, o demônio está dentro da tua cabeça. Sabe, na ânsia de querer condenar alguém, de absolver alguém, de olhar uma pessoa que tem um problema espiritual, querer fazer um ritual de maluquice, não funciona assim. Sabe, não funciona assim, não vai ser através de humanos que nós vamos encontrar a cura, é através de Jesus Cristo, porque é a cura da alma. Olha o paralítico quando ele abaixa, onde Jesus estava, todo mundo esperando a cura do corpo. O que ele cura primeiro? Ele cura a alma. Ele cura a alma. A necessidade que nós temos é de ser curados na alma. O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então ele traz no exemplo que o pai daquela pessoa, ele enganou, ele roubou e só prejudicou os outros. E aí veio a consequência. Por isso morreu, por causa dos seus próprios pecados. Então ele foi condenado por quê? Pelas coisas que ele fez. E ele continua, mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados dos pais? E eles estavam ali questionando, porque eles estavam ali no exílio da Babilônia, não estavam tendo os mesmos benefícios que os antigos tiveram e estavam ali questionando. Você percebe como que na nossa cabeça nós somos obrigados a receber a herança dos pais. Se os pais não deixaram nada, nossa, mas eu estou sendo punido. Teu pai também não tinha nada lá atrás. Ele foi lá, conquistou, trabalhou e teve. Se ele perdeu tudo, ele perdeu aquilo que era dele. E você está aí questionando que ele perdeu, que não é teu. Não perdeu nada teu. Deus, ele nos dá uma vida e uma oportunidade para cada um viver o teu chamado. Não que você dependa do chamado de outras pessoas. Você vê que a gente só quer o benefício, a gente não quer olhar lá atrás, não quer entender quem aconteceu, não quer entender quem deu, não quer entender nada. Se for o diabo que deu alguma coisa e eu me aproximei de Deus, eu vou perder tudo aquilo que o diabo deu. Vai sair da minha vida aquilo. E aí? Ai, mas não... Você percebe que a gente não tem base para reclamar? A gente só quer reclamar, a gente só quer falar, a gente só quer o benefício. A gente não quer olhar, não quer dar o mérito, não quer reconhecer, a gente não quer agradecer, a gente não quer nada, a gente só quer a vantagem. A gente não se importa em prejudicar os outros, mas nos sentimos prejudicados quando alguém tira a nossa vantagem. Você trabalhou por isso? Você fez algo por isso? Então tá bom. Eu tenho diversas coisas que eu já fiz na minha vida que no final fiquei anos, cheguei no objetivo e aquilo não era mais necessário. E aí? Tá tudo bem. Faz parte do processo.
Eu não tô aqui para ficar apegado aqui. A vida não é um conjunto de troféu que você sai equilibrando dentro de algum lugar. Não funciona nada disso. A vida é sobre servir. Nós não vamos levar nada daqui. Que nós possamos servir sempre com dignidade, ao invés de ficar reclamando e questionando Deus. A resposta é qual? A resposta é essa. É porque o Filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e é certo que por isso viverá. Então, por que esse, entre aspas, ciclo, né, um ciclo de reencarnação ali, né, ele não existe? Porque cada um é julgado pelo que faz. Então, se uma pessoa que está dentro de uma família que não é cristã, uma pessoa que não segue os preceitos de Deus, essa pessoa ela começar a ler a palavra de Deus, ela começar a fazer o que é certo, ela se arrepender dos seus pecados, o que acontece? Porque o Filho fez o que é correto e bom. E o que é ser correto e bom? Só tem um jeito de eu ser correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. Conhecer a palavra e viver a palavra, porque não adianta conhecer a palavra e não obedecer a Deus. Então isso quebra o ciclo. Não preciso fazer um ritual, não preciso fazer nada. É na leitura da palavra de Deus. Agora, adianta uma pessoa fazer isso? Já começa o errado que o marido e a mulher começa sem ser cristão, sem ser convertido, querer amar sem Deus. E aí vivem a infelicidade de um casamento sem Deus. Toda dureza, toda luta, toda batalha. Aí vai lá e consegue conquistar minimamente alguma coisa. E continuam infelizes. Aí fala, não, vamos ter um filho agora, porque agora vai vir trazer bênção para a vida. Vai lá e tem um filho. E descobre que criança gasta tempo mais que qualquer coisa no mundo. Acabou a liberdade dos pais, acabou o recurso, acabou tudo. Vai viver em função daquilo. Se tiver que acordar de madrugada, vai acordar de madrugada. Se tiver cansado, vai... E acabou. Acabou. E aí se tornam mais infelizes ainda. Porque se torna mais difícil ainda a vida. E aí acho que o problema não é isso. É porque era para ser uma menina, não era para ser um menino. Aí vai lá e tenta de novo e fica nisso. E vai acumulando. Daqui um pouco não tá bem, não tá feliz. Aí vamos trair a mulher ou vamos trair o marido. Daqui um pouco não tá bem, eu tenho que separar. Daqui um pouco não tá bem e é sempre assim. É sempre assim. Todos que nós encontramos estão em uma dessas etapas. Se você olhar as músicas e a capinha, um lugar que tem uma mocinha loira, que é sempre a mesma pessoa em diversas situações. Ela passa por todas as experiências possíveis de sair, de ter filho, de ser bem-sucedida, de ter uma família, de viajar, de se separar, até o encontro com Jesus, onde a vida realmente é transformada. Então, ou nós acreditamos no poder de Deus, ou nós continuamos com crendices, acreditando em soluções rápidas, achando que alguém que desenvolveu algum tipo de coisa em algum dado momento sabe alguma coisa que ninguém não sabia. Aquele que peca é que morrerá. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. Pronto, aqui a passagem ela já acabou com toda a teoria, acabou com toda a ideia, acabou com tudo. Eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, que ele veio ao mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu numa cruz pelos meus pecados. Eu creio que ele enviou o Espírito Santo. E eu não creio isso porque está escrito. Eu creio porque eu sinto. Eu creio por quê? Porque quando eu tinha depressão, eu não sentia nada dessas coisas boas que eu sinto hoje. Eu nem imaginava que esse tipo de conhecimento ele existia. E eu não conhecia ninguém que conhecia Jesus dessa forma. Da forma que está na palavra. Eu via a religiosidade das pessoas e aquilo não entrava na minha cabeça porque não mudava o comportamento delas. Então, dentro dessa religiosidade, talvez tenha espaço para crendice, porque é um Deus aonde ele não consegue atuar. Por quê? Porque está contrário à palavra, porque tem idolatria, porque está fazendo tudo da forma mais errada possível. Então, ao invés de nós olharmos a nossa família e entendermos que nós estamos amaldiçoados, nós temos que olhar que nós somos a bênção de Deus dentro dos lugares. Que nós somos o ponto de apoio. Você acha que Deus ele precisa libertar o mundo inteiro? Por que Jesus não passava? Por que ele só escolheu 12? Porque 12 era o suficiente. Não é na quantidade, é na obediência.
Cada um que nós despertamos, cada um que tem ouvido o devocional há mais tempo, que tem lido a palavra de Deus todos os dias, que tem acordado antes, que tem ouvido louvores, que tem sentido o Espírito Santo incomodando dentro do coração, cada uma dessas pessoas ela pode ir pregando. E cada família vai ter a oportunidade de receber o Senhor. Eles não saíam em pares pregando aos lugares e as pessoas tinham que aceitar. Tem gente que quer viver perdido, tem gente que gosta daquilo, é muito apegado ao churrasquinho, à cerveja, é que eles gostam, tem um ritual e fica virando e fazendo. E acha que aquilo é bonito, mas tá todo mundo ali triste. Depois a gente recebe uma notícia chata, olha, a pessoa ela acabou sacrificando a própria vida. Porque não suportava mais, mas era uma pessoa feliz, brincalhona, só dava risada, a gente bebia junto. Quem bebe não é feliz. Quem bebe não vai querer tirar o Espírito Santo de dentro de si. Não tem o menor sentido isso que eu falo para vocês. O dia que vocês verem a luz, vocês nunca mais vão querer a escuridão. O problema é quando você vê a luz e ela incomoda e você quer viver de olhos fechados, fazendo de conta que não está acontecendo nada, fazendo de conta que a culpa não é sua, fazendo de conta nada. Não importa onde você nasceu, Deus vai te dar a oportunidade que for necessária. Se a gente olha a história de Abraão, o que Deus falou? Ó, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua cidadela e vai para uma terra distante. Porque talvez aquele não fosse o ambiente correto. E nada importa dele voltar depois e ajudar ali. Então não existe isso. Não existe essas responsabilidades, essa loucura. Existem pessoas que não querem saber de Deus e pessoas que querem saber. E pessoas que não conhecem Jesus, mas conhecem a religiosidade. E é isso. E por que é assim? Eu não sei, porque o diabo é o pai da mentira. Eu não consigo encontrar outra explicação. Porque se não fosse assim, o clero não estava pecando do jeito que está e achando que tudo é normal, que tudo é relativo e isso, eu não sei, me incomoda. Se não incomoda as pessoas é porque não está com Deus, porque a escuridão ela me incomoda e me incomoda muito. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Então essa daqui é a lei do quê? Da semeadura. Não tem nada diferente disso. Eu tenho que olhar a minha vida e entender o que está acontecendo aqui. Ao invés de eu ficar orando para Deus, reclamando, fazendo, pede para Deus dar sabedoria. Pede para que você consiga fazer o bem, que você consiga servir Jesus sem buscar os seus próprios interesses, que você tenha a vida verdadeira que nós falamos ontem. Esquece o mundo, o sentimento do mundo, as coisas do mundo. Começa a focar nas coisas certas. Todo mundo tem um problema na família. Você sabe quando o testemunho ele fica mais bonito? Quando eu olho e falo assim, eu era o problema da minha família. Perguntaram para o meu pai, qual dos 3 filhos deu mais trabalho? Fui eu, louvado seja o Senhor. Você sabe por quê? Porque ali o poder de Deus ele pôde atuar grandemente. Porque todo mundo olhava e falava, nossa, esse é o pior. Esse é o pior. E hoje está aí. A questão não é quem é o melhor nem nada. Nós não estamos aqui para ser o melhor ou o pior, mas para se ajudar enquanto família. Para poder fazer as coisas pelo pai e pela mãe, porque nós devemos honrar o pai e a mãe, ajudar os irmãos, ajudar os primos, os tios e seja lá quem for. Não só a nossa casa, mas outras casas também. O nosso papel está aqui é para amar e não é só as nossas pessoas, não. Quem tem o nosso sangue é todo mundo. É todo mundo. Nós estamos aqui para amar todas as pessoas e nós seremos recompensados pelo bem ou pelo mal. Então, quando nós olhamos uma pessoa que ela tem dificuldade, muitas vezes porque a fuga dela é o vício, nós ajudamos essas pessoas. E desde lá de trás nós sempre viemos ajudando. Esse foi o meu chamado, que Deus ele tirou de dentro da igreja. Para falar, vai buscar as ovelhas perdidas que estão fora. Vai pegar as prostitutas, vai pegar os drogados, vai pegar os bêbados, vai pegar as pessoas que não tem força para ir para lugar nenhum. Vai atrás dessas pessoas. E é essas pessoas que a gente procura, aquele que ninguém mais quer. Aquele que já está, por quê? Porque assim como eu, quando Jesus entra na casa dessas pessoas as quais ninguém mais acredita, o poder de Deus ele pode se manifestar. E aqui não tem quebra de karma, quebra do espiritismo, aí reencarnou 300 mil vezes. Não existe. Vai lá em Hebreus 9, você vai ler. Uma morte, uma ressurreição e um julgamento. Quem julga é Deus, não tem uma força, não tem nada. Essas loucuras aí não tem nada. Se a gente vai lá em João 9, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre,
por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. Quem está conversando conosco aqui? Jesus. E Jesus ele abordou novamente o mesmo ponto que Ezequiel abordou. O mesmo ponto. Exatamente, as pessoas elas pensam da mesma forma. Então você olha uma pessoa que ela tem uma deficiência e você acha que aquilo é uma punição para os pais. Eu estava almoçando esses dias, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida e assim, não sei te explicar o que eu senti, mas eu fui pegar comida por quilo, e na minha frente tinha uma senhora e uma moça, e a moça falou, olha, se você quiser passar, pode passar, porque ela é surda e cega, então consequentemente ela não falava. E ela estava pegando comida para a moça, e ela pegava a mão da moça e tocava a mão dela para falar o que tinha. E a moça escolhendo o que era. Eu não sei como eles começam a ensinar a pessoa a perceber o que é uma coisa ou outra, não faço ideia. Mas aquilo, eu fiquei extremamente tocado, né? O quanto aquilo nos capacita a enxergar a dor do outro, a poder ver o outro e esperar. Eu falei, não, espera aqui sem o menor problema. E eu fiquei olhando aquilo, né? O quanto o amor ele se manifesta, mas também o quanto às vezes esse fardo ele pode ser pesado para uma pessoa que não tem Deus. Eu sou obrigado a cuidar da vida de outra pessoa, achando como se aquilo fosse o quê? Né? E essa vida é sobre amar, é isso que às vezes a gente precisa entender. Os corações mais duros, às vezes eles precisam passar por situações as quais eles meio que não vai ter outra alternativa. Porque o que a gente não percebe é que nós estamos falando sobre eternidade e não sobre momento. Então eles estavam caminhando, os discípulos junto com Jesus, e tiveram a oportunidade de encontrar uma pessoa que era cego de nascença. Então, com certeza, alguém que eles conheciam há muito tempo. E como Jesus estava lá trazendo conhecimentos que eles não tinham antes, eles tiveram a coragem de questionar Jesus. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Mesmo questionamento. Então a gente sempre acha que alguma coisa é castigo. Sempre a gente olha como castigo. Deus ele não precisa que esteja todo mundo pronto para que ele possa manifestar o seu poder ou fazer um milagre. Deus ele precisa da oportunidade. Só e somente só. E quantas vezes nós não olhamos nas nossas vidas e queremos julgar, não, isso daqui é punição de Deus, não, isso é bênção, não, isso fui eu que fiz. A gente tem uma opinião de todas as coisas e todas as nossas opiniões, elas subtraem o poder de Deus. Ela dá poder às pessoas, dá poder às coisas, dá poder ao universo, dá poder a energias, dá poder a um sal grosso, a uma água que você coloque, é sempre isso. Como se a oração não fosse boa o suficiente, como se o louvor não fosse digno o suficiente, a adoração, como se orar dentro do nosso quarto não valesse nada, sabe? Como eu me ajoelhar dentro de casa, não importa, se Deus chamou você a se ajoelhar aonde tiver você vai lá se ajoelhar. Quantas vezes tomando banho já não me ajoelhei dentro do banheiro, ali orando e clamando e fazendo, e é assim que tem que ser. Aonde Deus colocar que é pra gente dobrar os joelhos, a gente dobra e ora, sem se importar com o que as pessoas vão pensar. Nossa, mas o que tem? Não tem lugar. Não tem lugar. O Espírito Santo ele nos toca enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos fazendo. Então eles chegaram no questionamento. Vamos ver o que Jesus ele vai responder? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele. Então tá bom. Então não está tendo uma punição dentro daquela família. E a gente tem que começar a quebrar esses ciclos. De olhar para dentro da nossa casa e achar que tem alguma coisa. Com certeza a falta de Deus em qualquer lugar, não só dentro da tua casa, em qualquer lugar, vai começar a gerar gente louca.
São pessoas sem Deus que criaram a maior parte das ciências que a gente tem, que está aí tentando estudar a psicologia das pessoas. Só gente sem Deus. Só gente sem Deus, porque eu duvido que uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, cheia de amor, paz, esperança, que perdoa, que fez, vai ficar tentando encontrar um culpado. Certamente que a falta de Deus vai somatizar as coisas dentro de nós e nós vamos ficar doentes, vamos ter comportamento descontrolado, vamos ter depressão. Eu tinha todas essas coisas e não foi nenhum remédio, e não foi nenhum tratamento, e não foi nada. O dia que Jesus ele entrou na minha vida, que eu comecei a ler a palavra todo dia, todo o resto sumiu. E eu nem acreditava em Deus. Aqui que é o ponto que quebra a perna de todo mundo. Eu nem acreditava em Deus. E a fé é o que? É acreditar. Mas mesmo quando você não acredita, Jesus ele permanece sendo o mesmo. O Espírito Santo permanece sendo o mesmo. E Ele quem me convence do pecado, é Ele quem me convence do mal. É Ele quem faz eu olhar lá atrás e falar, eu era o pior. Era sim, sem problema nenhum. Eu não tenho problema em assumir a culpa, eu não preciso colocar a culpa em ninguém e falar, mas foi a criação que eu tive. Não, porque sabe o que aconteceu? Porque meu pai, ele separou da minha mãe, e esse... Não, nem meu pai, nem minha mãe tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada, o único culpado sou eu. Sabe, quem era um vagabundo era eu, e tá tudo bem. Eu tenho que olhar pra minha vida e pôr o nome que eu sou. Se eu vivo longe de Deus, é só isso. Só isso que a gente procura, é dormir um pouco mais, é ficar um louco mais, é comer um pouco mais, é sempre um pouco mais, é só o mais, porque dentro de nós só tem menos. Só. Então Jesus já quebrou as pernas do povo, nenhum e nem outro. Então por que ele é cego? Para que serve isso? Qual que é a utilidade de fazer uma pessoa sofrer do jeito que ela está sofrendo ali, ou privar elas de outros sentidos? É porque a gente acha que se não for que nem nós, a pessoa não tem vida. Todo mundo tem vida, todo mundo tem sentimento. E por que ele é cego então? Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Ficou claro agora? Por que eu era problemático? Para que o poder de Deus pudesse se mostrar em mim. Por que existe sempre um problemático dentro de casa? Para que o poder de Deus possa se mostrar. Agora, se nem a própria casa, os menos piores, porque se a gente olha um que é pior e dentro de uma casa que não tem Deus, nós temos os piores e os menos piores, mas todo mundo não presta. Tá? Se a gente achar que alguém ali tá fazendo alguma coisa que é boa para alguém, ninguém tá fazendo nada para ninguém, muito menos para Deus. Porque a gente cai no primeiro pecado que a gente peca, primeiro que Deus ele fala assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se eu parto do princípio onde eu não faço mal pra ninguém, eu já tô servindo a Deus, isso é a maior burrice que você pode falar na tua vida. Porque Deus pediu pra amar e não pra não fazer o mal. O mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Deus ele não falou não faça mal pra ninguém. E talvez eu não faça mal pros outros porque eu sou um bunda mole, porque eu tenho medo, porque eu sou um covarde, por causa disso. Não tem nada a ver com as outras coisas, Eu tenho medo das consequências. Mas quem iria ser como Cristo, de servir a Deus até as últimas consequências? Quem seria como Paulo, de parar tantas e tantas vezes nas prisões, ser apedrejado, ser apanhado, ser espancado, Nem os próprios discípulos gostavam dele. Quem iria continuar servindo nessas circunstâncias? Quando o servir a Cristo só tem prejuízo. E não é prejuízo, porque você está olhando nessa vida, mas e a glória que ele está conquistando lá por pregar o evangelho de Deus, por ajudar as pessoas a despertarem? Sabe, é isso que às vezes a gente não entende. Você não entende porque você é egoísta, porque você só olha a tua vida, você só olha as coisas que você tem. E as coisas que você tem, você vai cair lá no ciclo lá de trás, que eu expliquei. Você pensa que você tendo as coisas desse mundo vai te trazer satisfação. Quando você vê, você vai estar lá de volta no começo sem nada. Porque você não entendeu o que era importante. Você não esperou as coisas acontecerem, sabe? Então não adianta a gente ter pressa em condenar, não adianta a gente ter pressa em encontrar um culpado. Então a gente descobriu que o problema existe para quê? Para que o poder de Deus possa ser mostrado. Da mesma forma que ele agiu na minha vida, ele agiu na tua vida e ele vai agindo. Agora também tem um outro ponto. Eu olho uma pessoa dentro da família e essa pessoa tem lá problema com entorpecente, problema com bebida, problema com prostituição, problema, sei lá, todo tipo de problema, toda família tem problema. Todas as raízes são o diabo na mente das pessoas porque elas não suportam a dor de viver longe de Deus e fica nisso. Beleza, show de bola, campeão. E aí? E aí eu vou pegar essa pessoa e vou obrigar ela a fazer? A primeira pessoa que você pode converter é você mesmo, porque o dia que você parar de se incomodar com ela,
você vai perceber que você vai estar ali forte, cheia de Deus, e aonde tem o Espírito de Deus tem liberdade, não tem opressão, e aí as coisas elas começam a mudar. Quer mudar alguém? Muda primeiro a você mesmo. Quer ser exemplo? Às vezes aquela pessoa na escuridão ela não vê, mas ela pode ver o teu exemplo. Quer uma estratégia para poder usar onde tem pessoa que não quer saber? Põe alto devocional. Ele passa a parede do quarto. Põe o louvor tocando alto, fala sobre Jesus. Torna mais normal falar de Deus dentro de casa. Ficar cochichando, ficar reclamando, ficar coisa, sabe? O que vai adiantar? A palavra de Deus ela pode penetrar dentro dessa casa. E vem o final. Precisamos trabalhar enquanto é dia. O que Jesus está falando aqui? Que nós precisamos evangelizar, que nós precisamos testemunhar enquanto a pessoa está ali. Por quê? Por quê? Porque depois, quando chegar a noite, ninguém pode mais fazer nada. E o que é chegar à noite? Não preciso nem responder, né? Se enquanto a pessoa está de dia eu consigo trabalhar, chegou a noite e acabou. Já não tem mais o que se fazer. Tá? Então, ame enquanto as pessoas podem ser encontradas, enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão perto. E amar é orar, é mostrar, é testemunhar, é falar. Não é ficar ali, você tem que parar de fazer isso. Você acha que ele faz isso por quê? Você acha que você vai dar uma ordem pro diabo? Olha, você precisa parar de ser mal, viu, seu diabo? Para com isso, sai da cabeça. Não adianta, é de dentro para fora. Amém? Que o Senhor possa te dar entendimento, sabedoria, que você possa assumir as suas próprias culpas e tirar a carga de cima das costas do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do tio e da titia. Tá? A culpa é sua. Jesus dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A culpa é sua. E se cada um receber a sua própria culpa, vai existir perdão, vai existir paz. Mas acima de tudo, precisa existir amor. Não é ficar jogando as coisas na cara do outro, não é ficar encontrando um culpado e não é nada. E também não é dar oportunidade para as pessoas pecarem. Porque até a poeira da sandália tinha que ser tirada do pé de quem não recebia a mensagem. Eu vou pegar a minha prosperidade e ficar dando para os outros? Não dá, né? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.